Começa agora o podcast Pará Mais Agro. Olá a todos, Estamos hoje fazendo uma edição especial do podcast Pará Mais Agro para o Encontro Ruralista, cujo tema é Comunicação Agro 4.0. Estamos com o Estelito, que é um dos profissionais da CNA, da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, representante do produtor rural, representante do sindicato aqui também. Fique à vontade para se apresentar. É Rosana Gonzaga, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, no Pará. Perfeito. E o Guilherme Missi, que é um dos diretores aqui do Sistema FAEPA-Senar e um dos porta-vozes, inclusive, nossos aqui do sistema. Vou começar conversando aqui com o Estelito, que trouxe um tema muito pertinente, sobre a importância do produtor rural se apoderar do sistema mesmo, seja do ponto de vista da comunicação, seja do ponto de vista das frentes de trabalho da CNA. E, Estelito, assim, como que a comunicação hoje da Confederação tem auxiliado as federações e os produtores rurais que estão em cada município, Federação macro e os municípios, os presidentes de sindicato nas pontas? Obrigado, Paula, todo mundo que participou desse encontro aqui, que está sendo fantástico aqui, na sede da Federação, da FAEPA. A CNA tem trabalhado fortemente com as federações nesse sentido de levar cada vez mais conhecimento e informação através da sua área técnica, dos seus profissionais, para municiar as federações, para que elas possam ter um diálogo cada vez maior com o seu produtor, com os seus sindicatos. Porque a gente sabe que hoje, nesse mundo da comunicação, é fundamental que a informação que está em Brasília circule no Estado, que a informação do Estado circule no município e que a informação do município chegue ao nosso produtor rural. Por isso a gente sempre trabalha nesse sentido. Somos um só sistema. E esse trabalho de um só sistema é fundamental para que o agro brasileiro seja defendido da forma adequada que merece, para que o produtor rural brasileiro seja defendido da forma que ele merece. Por isso a CNA trabalha junto com o seu corpo técnico, junto às federações, para que esse trabalho conjunto e harmônico, que tem que começar lá no município, com o sindicato, trabalhando junto à sua prefeitura, junto à sua Câmara de Vereadores, e aqui nas federações, no Estado, aqui no caso em Belém, trabalhando junto ao governador, junto à Assembleia Legislativa, para que cada vez mais a gente tenha um agro mais forte, mais conciso e que, acima de tudo, seja cada vez mais reforçado o trabalho do produtor rural brasileiro, que é produzir alimentos de forma sustentável para alimentar o povo brasileiro. A gente sabe que o nosso potencial de produção agrícola de alimentos é fantástico. E existe uma outra inverdade, que é que a maioria dos nossos produtos são exportados. Não é verdade. A maioria do alimento brasileiro, arroz, feijão, é produzido e é consumido aqui no Brasil. E é um pouco disso que a gente tem que mostrar para a sociedade, através do trabalho que é feito lá pelo produtor rural, e para isso é fundamental termos sindicatos fortes, temos federações fortes e temos uma CNA cada vez mais forte. Perfeito, Aproveitando essa questão do gancho do sindicato, como que hoje o seu sindicato, você no dia a dia tem trabalhado essa comunicação junto aos associados? Então, eu até comentei antes, que a gente está pecando muito nisso, porque eu até tenho o Instagram do sindicato, agora vai fazer um ano que eu estou à frente do sindicato, e a primeira, uma pauta, é redes sociais, a gente precisa de redes sociais. Contratei uma pessoa, criou o Instagram e não foi alimentado, a gente só teve acho que umas 4, 5 publicações e estagnou. E eu fiquei usando o meu pessoal, já com muita dificuldade, porque eu falo que o produtor rural, ele é muito bom da porteira para dentro. Quando sai da porteira para fora, a gente tem muita dificuldade, principalmente com tecnologia. E eu ainda uso uma frase assim, vou falar aqui só para vocês rirem um pouquinho, que eu falo que eu entendo de tecnologia igual o jumento entende de igreja, muito ruim. Mas eu tenho consciência que precisa melhorar. E quando ele trouxe esse tema, eu falei assim, nossa, que chacoalhada, Realmente a gente tem essa consciência que precisa, mas com falta de mão de obra, às vezes do financeiro, o sindicato tem muito problema financeiro, para ter uma pessoa especializada para cuidar dessa rede social, a gente deixa muito a desejar. E aí eu acabo usando o meu pessoal, para fazer essa divulgação. Mas é um tema que eu vou sair daqui decidida a trabalhar nas redes sociais para estar mesmo levando esse conhecimento. O Novo Progresso está aí com essa problemática da Flona Jamanchim. Então a gente esteve em Brasília, com a ministra Marina Silva, tratando do tema. E aí quando ele estava palestrando, eu falei assim, nossa, eu preciso divulgar, eu preciso fazer material. A gente fez uma reunião, voltando de Brasília, uma reunião grande, com imagens maravilhosas, que leva a realidade do nosso município, mas eu não fiz essa divulgação
né, que é necessário fazer, mas estou apta, aberta, que eu falei, né, estou me sentindo jovem falando desse tema, mas estou apta, aberta, né, a aprender e trabalhar essa ferramenta tão necessária dentro do Sindicato dos Produtores Rurais. Muito bom. A comunicação, né, Estelito, Guilherme, né, você também, ela tem esse papel realmente de integrar, né, não só de mostrar, mas de integrar. Então, qual mídia que, eu vou fazer essa pergunta na curiosidade, qual mídia que você usou para convocar? WhatsApp. Então você já está trabalhando a comunicação. O WhatsApp é mais fácil, né? Agora mesmo, eu postei algo aqui da próprio encontro, né? Aí fiquei na dúvida, será que tá no feed? Será que tá no story? Aonde é que eu postei? Por falta de habilidade mesmo com o Instagram, né? Mas consegui postar alguma coisa, já da viagem, já falando do Encontro Ruralista, já tirei uma foto ali no Encontro Ruralista, já mandando no grupo dos meus produtores, falando, estamos aqui, ainda coloquei o tema, né? Novo Progresso e Flor no Jamanchim está sendo pauta, né? Porque realmente foi. Os nossos deputados aí já falaram do nosso problema, né? Já trouxe em pauta. E assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque a gente precisa mesmo levar esse conhecimento. Então, assim, hoje é muito em tempo real, né? Eu estava aqui, já mandei uma foto, meu produtor já sabe lá na ponta que nós estamos em Belém, na federação, com a CNA, tratando do tema que tem tirado o sono dos nossos produtores naquela região. Que bom que já surtiu efeito, né? Paulo e Guilherme aí já postou online aí a participação aqui no encontro. Porque às vezes a gente pensa que a gente não usa tecnologia. O Guilherme mesmo, né, Guilherme? Tudo o Guilherme reunião, posta, comunica, mas o WhatsApp, as mídias estão aí para isso, né? Guilherme, e no seu dia a dia, né, você que está acostumado a dar entrevista, que orientações você pode passar para os produtores, né, no dia a dia quando querem mostrar um conteúdo muito relevante? Principalmente, eles verem quanto já estão andando e quanto já estão à frente. A Osana está aqui, mas um tempão antes atrás, talvez ela não fosse nascida ainda, eu fui fazer um leilão em Novo Progresso. Olha só. Aquele tempo, o Idelgardo era governador do estado. Eu tenho a sua foto. Deve dentro, ter. lá no sindicato, vou pedir para me mandar essa foto. Tenho lá. Eu vou precisar dessa foto, até porque era para estar no Instagram. Olha então, só, eu tenho uma relíquia, eu vou colocar o primeiro leilão da Norival Sassi, exatamente. Que não tinha como fazer. Então imagina aquela época você fazer um leilão, se agora tem todos esses problemas lá, o pessoal chegando. Sim. Você posava numa rua no meio da cidade. Exatamente. Então, tinha que hoje ser... é a rua João Atiles. Asfaltada e recebeu iluminação de LED agora há poucos dias. Você vê o quanto você está avançado. E o motor só funcionava de um lado da cidade. Exatamente. Ou iluminava a direita ou iluminava a esquerda. Até às 10. Né? Até às 10 horas da noite. Então, tudo isso, imagina você falar em celular, imagina você falar em WhatsApp, e nós já nos comunicávamos. Né? Não tinha tatersal para o leilão. Sim. A gente colocou os animais tudo dentro de um picadeiro, onde fazia os rodeios. Exatamente. E dali de cima o leiloeiro, então, vendia os animais. E tinha que trazer de Itaituba esses animais. Então, tudo que a gente acha que é pouco agora, já foi feito muito. Eu comento isso muito com meus... Eu tenho um filho que é administrador de agronegócio e trabalha com leiloeiro à frente, o Lucas, o outro é advogado. E às vezes em quando parece que está difícil a coisa. Não está tão fácil. Eu lembro para eles, olha, em 1890, um bom tempo atrás, o Assis Brasil era o líder no Rio Grande do Sul, era nosso líder dentro do agronegócio. E ele viajando à França, ele foi buscar Você não tinha um pendrive para buscar notícia, você não tinha um livro de agronegócios. Então eles buscavam técnicos. Quem era um técnico que podia vir aqui para ensinar as coisas mais rudimentares e básicas dentro do agronegócio. E fundando naquele tempo o Rio Grande, um Porto Alegre era incipiente, Porto Alegre era muito novato, perto de Pelotas e Rio Grande. Ele foi até o Liceu de Guignon, na França, e lá, com acordos, o Assis Brasil era uma pessoa de grande influência, ele trouxe um técnico em agronegócio, formado em agronegócio com tendência à zootecnia. Eu não esqueço nunca que o nome desse técnico era Guilherme Mince, era meu bisavô. Então tudo que eu achar difícil, agora meus filhos achar difícil, imagina aquela época, você pegar um navio, você atravessar, você jamais ver a família que você tinha lá, você vir para cá para fundar dentro de uma faculdade, no Liceu já de Pelotas agora, que era o Liceu do Rio Grande de Pelotas, você começar a falar em agronegócio, falar em terras calcinadas, você falar, não tinha Herdbook Colares, você não tinha nenhuma noção de registro genealógico, então ele desenhava bico de pena tal touro Jersey, que chegou no navio, junto com tal vaca Jersey, nasceu esse bezerro, e ali era um código genético que eu fui aproveitar na zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, depois na década de 80. Então era muito mais difícil. Nós hoje temos muito mais facilidade. Nós estamos falando aqui no ar-condicionado, nós estamos falando aqui com boa iluminação,
nós vamos descer agora, nós vamos ter um almoço, tomara que nós ainda temos almoço, nós descemos. Mas tudo isso é muito mais fácil, porque esses jovens que estão em volta de nós, eles só veem os problemas que estão chegando agora, inclusive vocês. Então, aquela época era mais difícil, aquela época você tinha mais barreira. E o Brasil é um exemplo da iniciativa privada. Nós não temos os agricultores que vieram da Europa, principalmente, que detinham milenar forma da agricultura, vieram e colonizaram o sul do país, Santa Catarina, Paraná, enfim, começaram por lá, colonizaram o país, fizeram um país do agronegócio e hoje o agronegócio europeu faliu, quebrou, foi subsidiado, não tem mais como andar com as próprias pernas. Nós produzimos mais e melhor em menor área, mais barato e com um ambiente muito mais sustentável. Eles não chegam perto da nossa competitividade. Não tem como competir em nenhum dos fatores. Quando se chama a parte genética, nós desenvolvemos, por causa de um país continental, o zebuíno e o bostaurus, o bovino europeu. Então podemos fazer os cruzamentos. Eu posso ter um touro em coleta lá em Dom Pedrito, de semi-europeu, e até aqui em Uberaba, em semi-zebuíno. Não tem quem tenha isso. Isso não existe. Não tem como eles terem. Então, é claro que nós vamos ser o alvo. Nós somos os melhores, nós produzimos. Eu dou o exemplo sempre aqui, eu trabalho numa ilha. Essa ilha tem cerca de 60 mil hectares, mas ela é no meio do oceano. A linha do Equador passa dentro dela. Então, tudo que tu multiplica ali, tu não precisa fazer muita coisa não. É só tu copiar o que a natureza está te colocando. Tu tem o maior pirarucu, tu tem o melhor jacaré-açu, tu tem o melhor peixe, tu tem o búfalo mais leiteiro. É só você, como zootecnista, ter a humildade de olhar para aquele ambiente que é completo, que é perfeito, e dizer, pô, isso aqui é um sistema de produção onde eu tenho um cluster vertical, onde esse queijo que sai aqui do Marajó vai ser o maior queijo do mundo. Nós precisamos começar a vender isso. Nós precisamos começar dentro do CNA, provocar, e eu queria muito que o CNA começasse a falar, a Amazônia não é um problema. A Amazônia tem várias soluções, várias soluções. A Amazônia empurra para dentro do oceano até 200 km água doce. Todas as civilizações do planeta se desenvolveram na foz dos grandes rios. Por que nós temos o menor IDH? Não vou me estender, desculpe eu ter falado demais, mas eu quero provocar o CNA e quero provocar os nossos sindicatos, aqui no caso do Novo Progresso, a nós conversarmos mais, a nós trabalharmos mais essas informações, e nós temos uma riqueza de informações. E eu não vou dizer os motivos, mas se o CNA hoje escavar um cemitério indígena, como a gente chama aqui os Tesos, Marajoaras, é o único lugar do planeta onde cada vez que ele se aprofundar, a civilização está mais desenvolvida. Cada vez que ele aprofundar 1 metro, a civilização é mais desenvolvida. Então toda a história que nos contaram até hoje está errada. Alguma coisa está errada aí, porque a civilização mais desenvolvida era para estar em cima. Isso aí dá para discutir uns 3 programas do CNA. Pode deixar que a CNA está junto com a federação e vamos discutir sim esses temas todos importantes para o Estado. O Estado do Pará é um Estado importantíssimo, não só na pecuária, mas também na agricultura, na produção de diversos produtos. E a gente até brinca assim, não é só diversos produtos, diversos alimentos, né? Que a gente fala muito de produto e a gente esquece um pouquinho de alimento. Mas nós somos produtores de alimento, acima de tudo. Isso é fundamental que a sociedade saiba também. Não estou produzindo produto. Você fala produto, produto pode ser um carro, pode ser um navio, pode ser uma vassoura. Não, nós estamos produzindo alimento, gente. É uma coisa muito séria e muito importante. A segurança alimentar do brasileiro e do Brasil, do mundo que depende de nós também, é fundamental. Então, o Estado do Pará contribui muito com isso. E vamos sim, não podemos deixar algumas regiões do Estado, como o próprio Marajó, ser atacado dessa forma. Os produtores já estão trabalhando duro, firme, para produzir de forma sustentável. Então, é fundamental sim que eles façam um trabalho importantíssimo em todas as regiões do estado e também na Ilha do Marajó. Eu vou provocar a Rosana. Eu preciso falar. Pode provocar. Não, eu vou te provocar o seguinte. Nós temos umas certas cócegas aqui, que muita gente, vem gente do sul falar da Amazônia, vem falar sobre, um exemplo, estou falando sobre o Novo Progresso, sem nunca ter pisado lá, sem nunca ter andado lá, sem ter qualquer noção de produto. Acho que todo mundo. Eu acho que até todo mundo sabe falar. Nossa, aí é nossa, porque às vezes quando a pessoa fala assim, né? E escapa na grande imprensa. Vamos falar sobre o Novo Progresso. aparece um especialista da USP ou de alguma universidade com rótulo bonito lá e não sabe a metade do que a Rosana sabe. É isso, Rosana? Exato. Eu tô aqui segurando, tá tendo uma ligação aqui, mas olha, eu queria mostrar para vocês. Você falou do primeiro leilão que você fez. A gente precisa fazer uma matéria sobre isso. Por quê? Antes de eu assumir o sindicato, que eu já estou no 7º mandato como diretora, né? E agora que eu estou presidente do sindicato. Mas eu já ouvi tanto essa história sua, desse leilão, de como aconteceu. E eu tenho a foto, é fato, eu tenho a foto. Eu vou pedir não, eu não tenho a foto aqui no celular, mas está lá no sindicato. Vou mandar. Vai mandar.
o Agamenon, você, o seu Missassi, né, o seu Norival Missassi, aí tá aqui, eu quero mostrar pra vocês, eu não sei, eu queria que vocês focassem aqui, não sei se vai ficar bom. Ó, Nelore Missassi, a raça do Pará. Nós vamos ter agora, dia 22 de junho, o 8º leilão, que esses meninos estão lá, o seu Norival a gente perdeu ele há poucos dias, sim, pouco tempo, eu vou voltar aqui. Ó, 100 touros Nelore PO e 500 animais de corte. Esse leilão, ele é referência no estado do Pará. Então, os meninos lá, o Diogo, o Wagner e o seu Clóvis Missassi faz esse evento há 8 anos. Eu falo que, depois da igreja que eu congrego, esse é o evento que eu não perco, é o melhor evento da cidade. Então, a gente está sempre lá, eu vou cedo tomar café e saio lá 10 horas da noite, depois que a gente toma o caldo do que sobrou da festa. Então, o que eu queria dizer para o senhor, que eu conheço bem a história e falaram lá, me falam, o Agamenon Menezes, que era na época o presidente já do sindicato, ele ficou por 26 anos presidente do sindicato, e eu agora assumi, mas ele conta essa história com tanto gosto, porque as pessoas que arremataram aqueles bois que vocês levaram, ganhou dinheiro, acho que era 3 anos de carência. Nós levamos o Baza junto, na foto tem o presidente. Sim, o gerente do Baza, eu acho que são 6 a 7 pessoas que estão na foto. Então ele fala assim, Rosana, quem comprou os boi na época, comprou com prazo de 3 anos para começar a pagar, e não sei quantas parcelas, eram muitas. Eles produziram com o boi, depois foi pagar enricado. Então eles falam assim, quem comprou enricou com esses boi. E hoje eu fico feliz de saber que o seu Norival fazia parte desse processo do leilão. E hoje a gente tem lá essa família trabalhando na melhora genética. Então, assim, eles vão para a pista de leilão em todo o Brasil. O nome da Nelore Missassi, a raça do Pará, tá no Brasil, tá no ranking aí, né, das melhores colocadas. Então, isso pra gente de Novo Progresso, e tendo o senhor como participou do primeiro leilão, eu fico muito orgulhosa, né? E eu sempre falo, coincidências não existem, né? Mas existem providências. Então, assim, Deus me deu o privilégio de hoje estar aqui sentada com o senhor, com a Paula, né, com o CNA, trazendo isso de Novo Progresso, porque a nossa imagem que é levada é só de bandido, de grileiros. Estamos lá agora 600 famílias para desintrusão da Flona Jamanchim, 250 mil cabeças de boi para ser retirada em 30 dias de dentro da unidade, coisas que é impossível ser feita. Então, assim, Novo Progresso, eu falei ontem lá na Câmara, estava tendo audiência pública, né, tratando de defensivos, né? Eu falei, o Mato Grosso é uma influência muito forte no sul do Pará. Então a agricultura está entrando, a Ferrogrão está lá para ser construída, então está empurrando a pecuária, né, a agricultura vindo. Então, assim, nosso município ele é pujante, é um município que tem muito para crescer, mas a gente precisa, de fato, agora, nesse exato momento, resolver a questão da Flona Jamanchim. Respeitar o zoneamento é o que a gente precisa. 50 quilômetros para cada lado da BR, passa a Ferrogrão, a gente fica nas nossas propriedades, que toda a expansão de agricultura e pecuária está nos 50 quilômetros, que é do zoneamento, e é uma pergunta que a gente faz, o que vale mais? Uma lei estadual ou um decreto? Então a gente está nesse impasse, a gente precisa resolver e Novo Progresso, juridicamente, politicamente, tecnicamente, mas e socialmente que, também. Socialmente. Nós temos que lembrar que são pessoas, nós estamos falando de pessoas. Eu ainda uso, né? E psicologicamente, a gente precisa dessa estabilidade. E aqui, o Nelore Missassi é um exemplo. Eu vou te devolver com uma outra pergunta. Esse ano nós estamos comemorando aqui 10 anos que a imprensa, junto com a Federação da Agricultura, a Paula me ajuda nisso na Agro Pará, a gente elege de cada categoria o principal destaque do ano. E eu vou passar a pergunta para o nosso presidente, quem foi o destaque em pecuária do ano de 2022? No Pará, todo o estado do Pará. Quem foi o destaque? Não sei. O criador de destaque, que recebeu o título? Não sei lhe dar essa informação. Então você vai chegar lá e diz, Diogo, me responde, o Guilherme mandou te perguntar quem foi o pecuarista de destaque. Foi a Agropecuária Missassi. Foi uma grande surpresa em 2022. Ele sabe disso, eu não estava sabendo. Ele recebeu o título, mas ainda se o Missassi vivo, porque a gente faz a questão aqui na FAEPA de nós entendermos e conhecermos o interior. Você sabe que tem vários pecuaristas aqui no Pará, enfim, se pegar o sul do Pará, pegar Paragominas, nós temos uma série grande. Quando que sai antes uma lista tríplice. Quando foi incluído o nome da Agropecuária Missassi junto, logo o Diogo me ligou e disse, Guilherme, como é que o senhor... Diz, olha, nós vamos fechar, vamos com calma, tudo isso aqui. Mas você sabe que tem um advogado. E essa aqui sabe que a gente tem uma comissão, claro, para escolher isso, que eles nos dão carta branca, desde que a gente tenha justificativas, junto a vários jornalistas, claro. Vários técnicos, pessoal da Embrapa e coisa assim. Sim. Então, esse título é de Novo Progresso, ele deve ser comemorado lá.
Conversa com o Diogo quando chegar, assim que tu encontrar ele vai te falar de como ele recebeu. Eu tenho um vídeo dele. Eu acho que eu assisti, mas eu não mas essas coisas que nós estamos falando aqui, resgate de comunicação. Esse quadro seu, dessa foto de vocês, nós fizemos questão de levar e colocar no leilão do ano passado, expor essa foto lá. E a Paula vai contar essa história agora para a FAEP, e se der, nós vamos levar até o CNA, que vai dizer, olha, aquela área lá não começou hoje. Exatamente. Aqui não é a gente que está chegando lá hoje. Isso tem um trabalho de muito tempo, ali tem muito suor. Para você pegar uma área nova, eu lembro, eu caminhava de noite lá na cidade e você via, assim, para minha surpresa, você chegava numa farmácia, você tinha 2 distintivos, do Goiás e do Vila Nova. Você não tinha lá, nem sabe quem é Remo e Paysandu. Você andava lá, você tinha erva mate. Ou seja, é uma outra cultura que veio, claro, pelo Centro-Oeste. Eu lembro de várias vezes que o antigo presidente lá do sindicato, o Sr. Agamenon, várias vezes esteve na CNA em todas as questões relacionadas a assuntos fundiários que tinham a ver com o progresso, ele estava lá presente. Isso é importante ser destacado. E ele vocês estão falando mal aqui da gente, estão falando mal da minha cidade? Exatamente. Quem está aqui é o presidente do sindicato da cidade para falar como é que é a realidade. Eu tive o prazer de receber lá várias vezes na CNA para falar dessas questões. Toda vez que o Pará era atacado, o Novo Progresso era atacado, ele estava lá, participando de audiências, participando das negociações da CNA. Então a gente também lembra dos sindicatos e cada um que estava lá na defesa disso. E isso que nós queremos te provocar. Que a gente tem aqui, como está citando um caso, estamos citando o Novo Progresso, nós temos aqui 134 sindicatos, nós temos uma riqueza de histórias aqui, que algumas a gente está recuperando, né? A Paula está trazendo isso. E para nós sempre é um orgulho muito grande. Por isso que quando eu tocasse hoje a questão do arroz, eu digo, não, vou aproveitar o que o Gedeão nos falou, vou aproveitar o que o pessoal lá de Cachoeira nos respondeu, porque hoje, ontem, na segunda-feira e no domingo, foram escolhidos lá uma centena de crianças, coisas que estavam retornando para suas casas. E todas elas voltaram de meia, de gorro de lã, de moletom, com um travesseiro, algumas se abraçaram, 9 horas da manhã estavam abraçados no travesseiro ainda, e foi... É pouco, mas alguma coisa que a gente colocou daqui, lá no Sindicato de Cachoeira, a minha irmã que lidera isso lá, para ter um Pix que a gente coordene, coisa assim, mas é coisa que nos dá satisfação. Sim. Até para a gente dizer, olha, não adianta você botar um par de sapato aqui para chegar lá. Eu uso sempre que lá em casa as meias chegam trocadas, imagina você mandar até o Rio Grande do Sul. É verdade, né? Falando em Rio Grande do Sul, né, o Guilherme falou, e aí a CNA também está encabeçando de norte a sul, já vimos bem, né, essa união, aí que a gente vê que realmente é importante a união, né, dos produtores para a reconstrução mesmo. Acho que esse tema que vocês estão usando, né, para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Você fala pra gente, Estelito, como é que está sendo essas ações, como é que está chegando de cada federação os apoios? Sim. Igual você falou, é reconstrução mesmo, porque a gente tem acompanhado muito na televisão o que está acontecendo na cidade, né, principalmente em Porto Alegre, metropolitana e uma cidade maior ou outra ali. Mas no campo a situação é muito mais grave, gente. Então você imagina produtores que não têm mais a sua propriedade rural. Quando eu falo que não tem mais a propriedade rural, não tem mais a terra, não tem mais os animais, não tem mais a sede da fazenda, não tem mais o maquinário, não tem nada. Então, esse produtor, ele teve que ser atendido de uma forma super rápida e emergencial. A Farsul, no primeiro momento, já botou a sua equipe em campo, já fez um mapeamento, já tentou amenizar um pouco essa questão, já fez, a CNA mesmo fez vários pedidos ao governo federal de renegociação de dívida, de adiamento de prazo, de forma emergencial para atender esse produtor, que a gente sabe que é uma situação que vai ser demorada, não vai ser reconstruída facilmente. Existe toda uma questão também emocional, financeira e estrutural, porque muitas localidades ainda não têm acesso, as rodovias e as estradas ainda não foram abertas. E esse produtor também que está lá no campo, a cidade dele, a sede do município também está atingida, ou seja, não tem mais farmácia, não tem supermercado, não tem onde comprar, ele não consegue nem lá comprar, né? A gente pergunta a questão do arroz, ele não tem nem como comprar o arroz e feijão para alimentar a família dele, porque na cidade ainda não voltou ao normal. Você imagina a propriedade rural dele, onde a gente viu fotos e vídeos, né, da visita técnica que a gente fez na semana passada lá. Realmente assim, é devastador. A morte dos animais, o solo totalmente destruído, mas aí a CNA, através do Dr. João Martins, seu presidente,
juntamente com o Dr. Gedeão, presidente da Farsul, fez a mobilização, né, da questão do Superação Agro Rio Grande do Sul, que é uma ação nacional que já foi encabeçada de imediato por todas as federações, numa reunião que teve lá em Brasília, no Conselho de Representantes, que reuniu as 27 federações, e o Dr. Wilson Schubert, vice-presidente aqui da FAEP, estava lá nessa reunião representando o Dr. Carlos Xavier. Por unanimidade, todas as 27 federações, de imediato, apoiaram o Dr. João Martins nessa iniciativa da doação de dinheiro e de enviar também equipes técnicas do Senar de todo o Brasil. De imediato foi 2 milhões. De imediato 2 milhões, e agora vai vir mais um aporte bem maior, né, de 100 milhões. Então tudo isso para ajudar cada vez mais o nosso produtor rural, que está em uma situação calamitosa lá naquela região. E o apoio da federação, nós tivemos aqui o relato através do próprio Guilherme, aqui durante o nosso encontro aqui, de ações que aconteceram aqui no estado, para ajudar os produtores lá, né? O Guilherme pode até citar algum deles depois aqui pra gente. Então, assim, nós tivemos uma mobilização do norte a sul do Brasil para ajudar os nossos amigos, os nossos companheiros e os nossos, né, familiares produtores rurais. Porque eu tenho amigos lá no Rio Grande do Sul, né, o Guilherme até a família de lá, todo mundo tem gente lá que é conhecido. Então, assim, foi fundamental esse apoio de imediato de todo o sistema. E quando eu falo do sistema, das federações e dos sindicatos rurais também, que se mobilizaram para mandar mantimento, comida, água e dinheiro também. E é interessante, assim, né, o que você falou, é o sistema, então é o produtor ajudando o próprio produtor a se reerguer, né, que é justamente o Guilherme sempre fala, né, as frentes de trabalho, o produtor fazendo aí o diferencial da iniciativa privada mesmo, né, do seu dia a dia. Né? E é importante, né, Paulo e Guilherme, assim, que a gente sabe, a gente está fazendo nosso trabalho, as federações, o sistema, os sindicatos estão fazendo nosso trabalho, mas o governo também tem que fazer o seu trabalho e de forma paralela a gente cobra ações do governo, tanto estadual quanto federal, também para ajudar em toda essa campanha, em todo esse aspecto, né, de ajuda ao Rio Grande do Sul. E aí eu queria fazer um pedido, se é possível. Quem sou eu para fazer uma pauta? Mas eu acho que chegou a hora do CNA pegar à frente o caso e o trabalho que foi capitaneado lá pelo Daniel Gonçalves, um grande amigo nosso, filho do Clóvis Gonçalves, todo o pessoal do Jaguarão, onde veio todo o grupo arrozeiro drenar o principal aeroporto. Estão terminando hoje de drenagem do aeroporto, e esse não é só aeroporto, é toda a região vizinha do aeroporto, numa coisa jamais vista no planeta. Botar um outro dia 9 bombas a funcionar, só quem trabalha com arroz sabe do que eu estou falando. Que não é qualquer trator que mexe com isso, não é qualquer bomba, não é qualquer eletricista. E eles conseguiram trazer para esse grupo, que está a Farsul junto, que está todo mundo, trouxeram os maiores especialistas de motores, de tratores, entrou John Deere, entrou o WEG, entrou todo mundo, e fizeram uma coisa que parecia impossível. Quem viu as cenas, o que nós tínhamos do aeroporto Salgado Filho, é um mar, tapou tudo, planície, é uma várzea, quem conhece a região que chega em Humaitá, e o volume seria muito grande. Então eles pegaram primeiro, com apoio, claro, legal do DEMAI, de todas as outras agências públicas, viram para onde podia drenar essa água, para um rio que passa ao lado, que ia esgotar, e hoje conseguiram esgotar. Hoje eles estão caminhando na pista. Para a gente poder, com essa ação, talvez no mês de dezembro, poder pisar algum avião lá, porque claro que o aeroporto está todo ainda interditado. Então essa ação, eu acho que é um gancho para nós. Eu estou falando para quem sou eu para pautar a imprensa, mas eu acho que era um gancho para nós fazer o que os produtores de arroz fizeram. Eu tenho tido todos os contatos, o Daniel Gonçalves à frente, o Clóvis Gonçalves, são produtores de arroz centenários de lá, eles empacotam 12 a 14 tipos de arroz. O Daniel é um cara extremamente dinâmico que esteve à frente disso. Todos os nossos deputados da bancada ruralista já estiveram junto lá, já gravaram junto com eles, porque não só um ótimo, mas é de bater palma, porque o nosso lema lá é o povo pelo povo. Sim. Não estou falando aqui de governo, não, o governo lá não funcionou. Então lá é o povo pelo povo, paleta a paleta, um do lado do outro. E você drenar uma área desse tamanho, para quem entende de várzea, para quem entende de arroz, é uma coisa assim colossal. Isso aí é 24 horas. Não é dizer, eu vou trabalhar 6 horas, vou parar assim, não. É 24 horas drenando. Você tem que ter uma estrutura em volta disso, de alimentação, de nutrição, de iluminação, enfim, de combustível, e com pessoas que não especializadas. Eles levaram os melhores para lá. Se é botar água ou é tirar água, é com nós mesmos, é com o arrozeiro gaúcho. Né, Paulo, a gente que é jornalista, assim, a pauta já valeria só pelo trabalho de drenagem. Ainda tem aquele molhozinho, aquela cerejinha no bolo, que é o trabalho do produtor também. Exatamente. Né? E com pessoas que têm origem de várias gerações do campo. Eu queria só fazer 2 considerações, né? E dizer para o povo gaúcho, né, que a gente
acompanha essa história, né, desde o primeiro dia. A gente é solidário a todas essas famílias, a gente sofre junto, talvez, a imagem das propriedades, né, dos animais ali mortos, mas a gente também saiu carretas da nossa cidade de Novo Progresso com doações para lá. Mas eu queria dizer que nós passamos por um processo bem turbulento, porque saiu na mídia, né, que esses boi que seria confiscado da Flona Jamanchim seria para enviar para o Rio Grande do Sul. Então, assim, é bem pertinente a gente falar desse assunto, porque gerou um caos. Mas mais de 600 famílias vai sair da Flona Jamanchim, nós somos notificados pelo ICMBio para sair, para desocupar essas áreas durante 30 dias. Em 30 dias, o prazo era 30 dias. Sair da área e tirar um rebanho aí de 250 mil cabeças de vaca, como eu disse. E 6 mil cabeças desse gado era para doar para o Rio Grande do Sul. Narrativa para a imprensa levar E eu comecei a acompanhar nas redes sociais, e aqui eu até agradeço o doutor Vinícius Borba, que foi o primeiro que publicou no Instagram dele, falando de rede social, que ele publicou, né, falando, e eu já entrei em contato com ele. Eu não sabia do vídeo ainda, entrei em contato porque eu gosto do material dele no Instagram, e ele falou, não, ele já me mandou o vídeo, já fiz esse vídeo. E fui olhar os comentários, e o próprio pessoal do Sul fala, não, eu não aceito, como que vai tirar de famílias, né, o seu sustento, confiscar esse gado e mandar para o Rio Grande do Sul? A gente não aceita, nós não queremos. Narrativa política muito mal feita. Muito Aí, uma outra consideração que eu queria fazer quando ele fala do Agamenon, do empenho do seu Agamenon Menezes, né, na CNA, na federação, no sindicato, que ele fala com muito orgulho, pena que ele está lá embaixo almoçando, né? Ele fala com muito orgulho que o Terra Legal nasceu dentro do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso. Em uma reunião, se acertaram e deu início ao projeto, e o Terra Legal é um filho de Novo Progresso. Eu lembro dessa história. Você também? Eu lembro dessa história. Então, assim, gente, é muita coisa boa. Quando eu falo para vocês que eu acompanho os sindicatos todos que vão lá a Brasília, não é brincadeira não, eu acompanho mesmo. Né? Então, assim, Novo Progresso tem muita história boa para ser contada, né? E a mídia só joga notícia ruim, mas Novo Progresso é um celeiro. Isso que você falou, né, aquela questão, né, da fonte oficial e da fonte oficiosa. E aí a importância da comunicação, das federações, do CNA, de reportar o que realmente que é fato, né? Que é fato, né? O que realmente está acontecendo, e até esse trabalho de positivar, né, a imagem, que não é, a gente sabe, a gente que está no dia a dia acompanha, né, Guilherme, não é a imagem real, né? Não é só isso que mostra, só isso que pensam, para quem não está no dia a dia vendo o trabalho do produtor em cada desafio e cada frente de trabalho. Isso, e vamos trabalhar juntos cada vez mais para mostrar esse trabalho, né, como já foi dito, o desafio com a COP30 no ano que vem é mostrar que sim, o Brasil produz alimentos de forma sustentáveis em todos os biomas. Produzimos alimentos em todos os biomas. E aqui na Amazônia também. E nós vamos mostrar isso nas redes da FAEPA, nas redes da CNA, num trabalho bem importante no nosso programa de TV, em todos os canais que a gente tiver, porque quando o pessoal chega aqui no ano que vem, eles já vão saber, ó, essa aqui é a realidade. E se precisar durante a Copa a gente mostrar mais, vamos juntar a equipe técnica e vamos estar junto ali mostrando para todo mundo, brasileiros e estrangeiros, como é a nossa produção aqui. Maravilha. Então, esse foi o nosso podcast Pará Mais Agro. Agradecemos a audiência. Continue acompanhando também no YouTube. Opa!